Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, do Opinião Litoral. Vão participar comentando, analisando as situações, as notícias com você, o advogado e jornalista Marcelo Pavão, que é comentarista do programa, mais tarde também a jornalista Thaís Margarido, e nós recebemos hoje, com muito prazer, como convidado, o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma alegria imensa voltar aqui ao jornal Opinião Litoral. Trabalho muito sério, que leva informação construtiva e que a gente possa fazer um pouco da prestação de contas do nosso trabalho à população santista. Olha, eu vou contar para você um segredo do jornal Opinião Litoral, que a gente tem um São Tomé aqui na nossa equipe de comentaristas, que é o Marcelo Pavão, que ele não acredita que nada vai acontecer, que absolutamente nada. É mentira minha? Lá vai ele falar do VLT, pronto, vai. Lá vai ele falar que eu não acreditava no VLT e... Prossiga, Paulo, prossiga. Então, ele jura que a nossa geração não vai ver a ligação seca entre as duas margens do Porto, Bruno. Ele está certo nessa expectativa negativa, sombria, cinzenta? E ele é meu amigo, Bruno. Tá bom, tudo bem. Olha, eu gosto muito do Marcelo, mas quero crer que ele esteja errado nessa expectativa dele. De fato, a gente tem trabalhado muito. Hoje, a Autoridade Portuária de Santos, né, que é responsável pelo Canal do Porto, enfim, pelo complexo portuário aqui da nossa cidade, eles têm feito um trabalho incansável para que a gente possa, de fato, ter essa ligação seca. Chamaram as duas cidades que têm a desembocadura e embocadura, né? Cidade de Santos, cidade de Guarujá. A gente participa diuturnamente de reuniões e amanhã mesmo nós teremos em Brasília uma apresentação para o Congresso Nacional de toda a estrutura que envolve essa ligação seca e os últimos acontecimentos, últimos estudos, últimos trabalhos nesse sentido dão conta que já no próximo ano a gente terá a abertura do edital de licitação para a construção desse tão sonhado túnel ligando Santos ao Guarujá. O projeto está mais ou menos definido ou totalmente definido? Não, nós estamos conceitual definido já, Paulo. A gente tem essa conceitual definido ligando Santos ao Guarujá, trabalhando diretamente, onde a gente vai ter o tanto de metragem subterrânea, estamos falando aí algo em torno de 850 metros, onde ele sai no lado de Santos, onde sai no lado do Guarujá, já a previsão para a ligação do modal da VLT, então, enfim, algumas estruturas bem definidas. Lógico que a gente precisa do projeto executivo, com metragem certinho, com tudo aquilo que advém de um projeto. Agora, vamos aproveitar algumas licenças ambientais que foram anteriormente feitas, lógico que elas já venceram, mas o projeto existe, o processo existe, isso soma muito a uma nova licença ambiental, ou seja, a perspectiva é super favorável que isso aconteça o mais rápido possível. E tem o VLT no túnel? Tem uma perspectiva da ligação do VLT. E isso é importante deixar claro para a gente não ter confusão em casa. O túnel tem a perspectiva de ter a passagem do VLT, ou seja, ele vai ser preparado para recepcionar o VLT. O investimento para se colocar um VLT lá dentro é um outro passo, mas se a gente não tiver a previsão hoje do túnel com o VLT, amanhã ou depois, quando quiser colocar, você não tem possibilidade estrutural para isso. Então, hoje já há essa previsão. Então, você tem dois motivos para duvidar, né, Pavão? O túnel e depois o VLT, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero ir na inauguração do túnel. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Um grande prazer e uma honra tê-lo aqui na bancada. Bruno, eu queria te fazer uma pergunta. Nós entrevistamos, agora eu estava buscando na minha cabeça se foi o ano passado ou retrasado, nós entrevistamos o então secretário nacional de Portos, o Diego Piloni. E nós fizemos uma pergunta a ele, ele estava falando do projeto, o atual governador Tarcísio era então ministro da Infraestrutura, ele era o secretário nacional de Portos, o governador era acho que já era o Rodrigo Garcia, se não me engano, ou tinha saído o Dória, e estava anunciando que finalmente havia uma conjunção de interesses entre poder federal, poder público estadual, municipal e tal. E eu fiz uma pergunta objetiva, eu falei assim, bom, se hoje a coisa for definitivamente aprovada, quando que a gente está tendo essa inauguração? Ele fez uma previsão de em torno de 5 anos, entre o início do fechamento do que vai ser feito e até a inauguração, cerca de 5 anos.
Então, a minha pergunta para você seria o seguinte, não é necessário que seja colocado como um projeto que esteja blindado do gestor de plantão, porque senão a gente fica dependendo ou do prosseguimento da linha de governo, ou então, se entrar uma pessoa que pensa de outra forma, o projeto para outra vez. Não é necessário blindar esse tipo de projeto do túnel, do ponto de vista, seja quem for o presidente, o governador ou o prefeito, isso vai sair e tem que ser feito? Com absoluta convicção, Marcelo, tem de fato que blindar. O que a gente precisa ter a clareza é que, anteriormente, e a gente discute essa ligação seca há 100 anos, né? Foi desde 1927 a primeira aparição, pelo menos do que eu tenho conhecimento em jornais, falando sobre essa ligação seca. Precisa ter contrato. Quando a gente faz contrato, a realidade muda. A realidade muda e aí, eventualmente, até multas podem ser aplicadas, sanções, mas enfim, você passa a ter contrato. O que tudo isso aconteceu nos últimos tempos é que foi noticiado, foi inaugurado maquete, foi colocado em jornal, mas nós não tínhamos nenhum lastro legal sobre isso. Então, hoje, o que está sendo feito, é importante esclarecer para todos. Tem uma comissão onde tem inúmeros partícipes, eu estou falando de OAB, eu estou falando de Marinha do Brasil, Prefeitura de Santos, Prefeitura do Guarujá, a própria autoridade portuária liderando o processo, técnicos da área jurídica, na área ambiental, uma grande comissão para aprovar esse primeiro conceitual que foi feito agora e vai ser apresentado em Brasília. Depois disso, começam os trâmites legais. A gente vai verificar a abertura digital de licitação, as licenças ambientais necessárias, todo esse trabalho. A partir do momento que a licitação, o certame licitatório se encerra com a contratação de uma empresa para efetuar esse trabalho, ou seja, essa construção do túnel, está encerrada a primeira parte. E aí, mantém-se governo, troca-se governo, faz um governo de continuidade, não importa, você tem contrato para continuar esse trabalho sendo feito. O que nunca foi feito? Um certame licitatório. O que nunca nós tivemos aqui? Um contrato definindo brevemente seu objetivo, que seja a construção do túnel. Ou pela iniciativa pública, o que eu acho muito difícil, porque é uma obra muito complexa, com tecnologia estrangeira, enfim, com uma série de avanços que nunca foram feitos no Brasil, esse tipo de trabalho com túnel no fundo de um canal de estuário. Então é importante que a gente tenha essa clareza. Agora, não dá para a gente pensar numa política de um único governo que não vai transpassar, porque você muito bem falou, é uma obra que não demora 6 meses, é uma obra que demora alguns anos, ou seja, tem que ser uma política de Estado, tem que ser um trabalho feito por alguns governos, seja de continuidade ou seja de oposição, mas com o objetivo claro, que a gente falava um pouco antes aqui do início do programa, o bem comum. Ou seja, é uma obra que vai viabilizar a mobilidade urbana para as pessoas que moram aqui, é uma obra que vai viabilizar acesso ao canal do Porto de Santos com muito menos interferência, ou seja, gerando mais eficácia para o Porto de Santos continuar batendo recorde, ou seja, a gente tem uma estrutura que vai melhorar a vida do cidadão comum, ou seja, o bem da coletividade é o objetivo maior nesse caso. Bruno, essa novela, como você disse, é antiga, né, da ligação seca entre Santos e Guarujá, ou entre as duas margens do Porto, remonta ao início do século passado. Tem uma novela mais recente que é a da mudança do terminal de passageiros para o Valongo, onde ele está, na Concais. Parece que também já está definido isso, vai sair, não é? Olha, as informações que a gente tem são nesse sentido, Paulo. O ministro Márcio França, o secretário nacional esteve aqui, Fabrício Pierdomênico, ambos, inclusive o secretário Guzmão também, o secretário executivo, todos eles se manifestaram favoravelmente à saída do Concais de onde está para o Valongo, ou seja, o terminal de passageiros da cidade seria alterado o local para em frente ao Museu Pelé, em frente à Secretaria de Turismo, a saída do bonde, o que para a cidade é maravilhoso. Mas é importante dizer que esses foram anúncios. A gente não viu ainda nenhum tipo de documentação oficial, nenhum tipo de acordo protocolar nesse sentido. E por que eu falo isso? Porque hoje o Concais ele fica numa área e ele tem um contrato de arrendamento sobre isso. Para que ele possa ir para outro local, você tem que fazer um aditamento àquele contrato de arrendamento, inclusive com equilíbrio econômico-financeiro, porque você tem um custo para implementar um novo terminal, uma estrutura onde você vai receber as pessoas, onde vão parar as embarcações. Então, tudo isso tem que ser colocado nesse novo contrato ou nesse aditivo. Me parece que tudo caminha nesse sentido. Para o município é um avanço enorme, principalmente porque a gente vai estar ao lado de uma área que já caminha para ser revitalizada, que é o Porto Valongo, ou seja, aqueles antigos armazéns do Valongo. Para a cidade de Santos é muito bom passar
passageiro passa a descer numa área muito mais cara à recepção, ou seja, onde você pode ter um turismo no centro da cidade, onde você auxilia a parte de revitalização, mas também tem o turista descendo em frente ao museu histórico, que é o Museu do Pelé, em frente, ao lado, a Bolsa Oficial do Café, ou seja, toda uma estrutura voltada ao turismo, como acontece no mundo inteiro. Hoje, infelizmente, aonde eles param, você tem obra, você tem grão, você tem vagão de trem, você tem linha férrea, ou seja, não é o local mais adequado a receber um turista. Então, para o município de Santos, a perspectiva é enorme, mas é importante a gente deixar claro aqui que ainda faltam algumas questões burocráticas e jurídicas a serem superadas para que o terminal possa ir para lá. E o que depender do município de Santos, a gente vai dar todos os esforços para transformar isso em realidade. A revitalização dessa área também é difícil de acreditar, né, Pavão? É o que eu mais acredito. Eu torço muito que essa revitalização venha com força. E aí eu pego um gancho para te fazer uma pergunta, Bruno, que é a seguinte. A sua pasta, ela parece, assim, quem não conhece pode ser uma coisa assim meio deslocada do cenário regular, porque secretário de Porto, se fala a memória, é a primeira vez que alguém pensa no Porto, numa administração. E eu queria te perguntar como é que está a comunicação horizontal com as outras secretarias. Porque é o seguinte, tudo que você está falando envolve turismo, envolve mobilidade, envolve cultura, envolve esporte, envolve uma série de coisas. Como é que estão os projetos, horizontalmente falando, assim, a tua comunicação e a recepção das demais pastas para que elas... Porque, por exemplo, voz corrente aqui na cidade... Desde sempre que os turistas, muitos turistas vêm, pegam os ônibus aqui, sobem para São Paulo, porque o hotel de São Paulo é mais barato. Né? E porque no navio vem falando que Santos, a Baixada Santista está com violência, etc, etc. Então aí de repente a percepção que o cidadão tem é que ninguém se fala. Como é que está essa comunicação horizontal entre as pastas? O Bruno Orlandi responde depois do intervalo. A gente volta rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora com o time completo, comentaristas Thaís Margarido, jornalista, Marcelo Pavão, jornalista, advogado, convidado, secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi, que vai responder como é que está a interlocução da pasta com as outras secretarias, com as outras áreas de governo, porque tem muita interface nos assuntos portuários, não é, Bruno? Tem sim, Paulo. De verdade, te agradecer aqui ao Marcelo pela oportunidade, porque não é sempre que a gente consegue pontuar alguns assuntos internos da administração. Mas o prefeito Rogério Santos deu uma determinação clara. As secretarias, elas não são unidades autônomas, elas têm que fazer parte de um governo de forma geral, que é, obviamente, direcionado e elencado pelo prefeito. Então, a gente tem uma interface muito boa, posso falar pela Secretaria de Assuntos Portuários com todo o governo. A gente fala, por exemplo, com a CELE pela questão do turismo. A gente sabe que a maior incidência do turismo em Santos é via terminal de passageiros. Então, é uma área que não tem jeito, a nossa interface é absolutamente necessária. E é importante dizer que a gente já conseguiu alguns avanços. Nesse último ano, a gente estava verificando, só para ter um dado aqui, no único final de semana, nós tínhamos algumas dificuldades de visitação no Museu Pelé, isso já foi falado em alguns momentos, de 18 ônibus que foram para fazer visitação no único fim de semana de navio, 14 foram para o Museu Pelé. Então a gente começa a virar a chave, o pessoal só vai para São Paulo, é diferente, lógico que ainda tem muito a avançar, mas é importante dizer que esse avanço já começou. Por outro lado, Secretaria de Educação, a gente fala muito internamente que não adianta você ter o maior porto da América Latina batendo recordes atrás de recorde na nossa casa. A gente tem que formar os nossos jovens num setor portuário. A gente precisa que os nossos jovens entendam o que é o Porto de Santos. Senão a gente não tem uma relação porto-cidade completa, a gente passa a ter áreas dissociadas. Então hoje a nossa conversa com a Secretaria de Educação, com a Cristina Barletta, é muito próxima. Inclusive nós temos alguns avanços em breve que serão noticiados com convênios entre a Secretaria de Educação, logicamente Prefeitura de Santos, e a Autoridade Portuária, para que a gente possa trazer educação aos jovens voltados ao setor portuário, com visitas técnicas ao canal, onde eles possam conhecer por dentro
centro que é o Porto de Santos. Então, isso acontece diuturnamente, até questões mais complexas. Quando a gente fala, por exemplo, do Porto Valongo, que o deputado Paulo Alexandre Barbosa fez um esforço hercúleo para que se tornasse realidade. Durante dezenas de anos, nós estamos falando décadas e décadas, nós tivemos uma área que era federal. A gente falava, pô, o município tem que tomar uma ação, mas a área não era municipal, a área era federal. Depois de um esforço hercúleo, nós tivemos a cessão de alguns armazéns para o município de Santos, em ato contínuo, com uma ação conjunta com o Ministério Público, quando a gente fala de um TAC, Prefeitura de Santos, Autoridade Portuária, Ministério Público do Estado de São Paulo e também a empresa agora já noticiada que é a Cofco, para poder fazer investimento na cidade de Santos, fazer determinados impactos de vizinhança para o local que são importantes, fez a devida compensação. 15 milhões de reais investidos diretamente na revitalização de alguns armazéns e da criação de uma praça com acesso à linha d'água. Ou seja, agora o cidadão vai poder levar o seu filho, o seu neto, para conhecer o porto de perto. Não vai estar mais preso a grades, não vai ter mais um muro separando aquela realidade. Um espaço criado para que ele possa, de fato, ter acesso sem o risco de estar embaixo de um portainer ou de uma estrutura que cause risco àquela família. Então é importante trazer todas essas informações, porque para que isso aconteça, eu tenho que estar sentando com o Glaucus todos os dias. O secretário de Desenvolvimento Urbano do município, Glaucus, vamos avançar aqui. E o Glaucus, trabalhador demais o tempo todo. Então, eu falei aqui da Barleta, eu falei do Glaucus, eu falei da Celi e assim o governo inteiro. O Fábio Ferraz, que é o secretário de governo, a gente fala quase todos os dias, então é importante a gente ter essa clareza aqui. E eu não vou nem falar da Thaís Margarido, que está aqui ao lado, enfim, que foram inúmeras reuniões ao longo desses tempos todos. Então, é importante a gente trazer que essa conversa tem que existir. Quando a gente escuta mais, a gente erra menos. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Também sou suspeita para falar do Bruno, do nosso secretário, e eu fico muito feliz quando eu ouço esse tipo de comentário, uma conversa, né, muito fortalecida, e essa visão do Porto Cidade. Isso é Porto Cidade, é você envolver a cidade com o Porto de Santos. Afinal de contas, a nossa região se desenvolveu graças ao Porto de Santos, e mostrar a importância do Porto de Santos que ele tem para o desenvolvimento da nossa região. Então, quando a gente escuta um secretário super bem informado, afinco, à frente de uma pasta extremamente importante, que sai economicamente, falar que está trazendo as futuras gerações para conhecer o Porto de Santos, entender a importância histórica que ele tem e a importância econômica para o desenvolvimento do país. Ele me fala da relação que ele tem direta com o turismo, porque ainda é a porta de entrada não só do e-commerce, do comércio exterior, mas também dos nossos visitantes internacionais e nacionais, interestaduais. Aí ele me fala sobre a questão do desenvolvimento do Centro Histórico de Santos na aposta do Porto Valongo. Gente, é algo extremamente animador para o morador da cidade de Santos, assim bem como para toda a região. A cidade vizinha, que é Guarujá, se beneficia com isso. Claro. Né? Faz essa troca tanto de turistas, daquele que vem, desce no Porto de Santos, se vai visita a parte histórica que tem na cidade de Santos, depois atravessa para conhecer as praias do Guarujá, vai até a Vila Histórica de São Vicente. Então, assim, o desenvolvimento econômico não só em relação ao comércio exterior, mas a economia local nossa, né? Então, isso é animador, e ver alguém que está com ânimo, com vontade de fazer, com conhecimento de causa, isso é muito feliz, assim, é muito satisfatório. Agora, Bruno, a Secretaria é de Assuntos Portuários e Emprego, né? Como a gente vive um momento em que os empregos mais clássicos vão minguando em função do desenvolvimento de novas tecnologias. E no Porto isso acontece também. A automatização é cada vez maior e muitas atividades deixam de ser realizadas por trabalhadores e passam a ser realizadas por equipamentos. Como gerar emprego nesse cenário? Vamos lá, a gente tem duas ações que são importantíssimas. A primeira é a qualificação da mão de obra. A gente precisa todos os dias trabalhar essa qualificação, seja através da CENEP, que é um centro de excelência portuária vinculado à Autoridade Portuária de Santos e também à Prefeitura Municipal, seja através do Parque Tecnológico, que inclusive está nesse momento fazendo um convênio junto com a Fundação CENEP para que possam avançar e qualificar essa mão de obra, fazendo outros investimentos para que a gente possa trazer emprego. Então, quero dar aqui um exemplo. A gente sabe que o Porto de Santos, há alguns séculos atrás, a gente tinha carregamento de saca de café nas costas de um estivador.
o que era um trabalho enorme, mas era uma realidade para aquele momento. Hoje, a gente tem aqui as pessoas conduzindo um portainer de dentro de uma gaiola de vidro que fica ali em cima com visual. Fora do país, em inúmeros portos, a gente já tem uma pessoa dentro de uma sala como esse estúdio aqui, mexendo no joystick. Ele sequer vê a carga, ele trabalha com imagem de vídeo. E isso, de fato, vai acontecer. Então, com o advento da tecnologia, a gente sabe que muitas oportunidades de emprego vão cair. Mas isso é necessário para a eficiência do porto. A gente não consegue ficar alheio a tudo isso. Por outro lado, a gente também tem inúmeros portos do mundo se desenvolvendo com indústria perto. Ou seja, a questão logística, ela faz toda a diferença no preço da mercadoria e traz competitividade ao porto que tem uma indústria próxima, que é o nosso contexto, nosso conceito de porto-indústria. Então, a gente tem uma perspectiva muito positiva de trazer para a área continental o porto-indústria. Ou seja, criar aqui alguns produtos com baixo impacto ambiental, alto valor agregado, mas que pela proximidade do Porto de Santos tem um valor de logística muito mais barato. Até o final do ano a gente precisa mexer na lei de desocupação do solo da área continental para propiciar um momento mais oportuno para todas essas opções de investimento da área industrial. Por quê? Porque a área industrial é o grande fator de condição de emprego no Brasil, se a gente tiver esse investimento. Por outro lado, Santos está apta a sediar o que a gente chama de ZPE, na zona de processamento de exportação. E isso facilita demais a introdução de algumas empresas aqui na área continental de Santos. A gente conseguindo avançar, e já temos alguns estudos em cima disso, o Conselho de Exportação já traz Santos como apto, a gente já tem documento por escrito nesse sentido, nós conseguindo avançar nesse tema específico, a gente consegue fazer com que a área continental de Santos seja um grande polo gerador de emprego. Não só para a cidade de Santos, mas para toda a Baixada Santista. E aí sim, a gente vai poder ter cada vez mais tecnologia no porto, sem perder os tão sonhados empregos, porque eles vão estar vinculados a uma outra cadeia também da produção que acaba escoando no Porto de Santos. Bruno, eu queria te fazer uma pergunta pegando na sequência dessa tua resposta. Nós estamos falando em ampliação do porto, ampliação das cargas, trazer empresas. E a duplicação da Anchieta, sai ou não sai? Absoluta necessidade, não tenho dúvida nenhuma. Conversei com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico a respeito do tema. A gente sabe da demanda que nós temos aqui. Todo mundo sabe o quanto eu batalho para essa questão do sistema Anchieta Imigrantes. Ontem mesmo fui obrigado a descer pela Imigrantes, cheguei em casa meia-noite com trânsito, e isso tem acontecido diuturnamente porque os nossos acessos estão absolutamente superados. A gente não tem mais. Nós temos um grande gargalo na entrada de Santos, não sei se Anchieta, Imigrantes, mas uma terceira pista de ligação do Planalto com a Baixada, ela já está atrasada. Então, nós sabemos que o governo do estado é sensível a essa questão, a secretária Natália também tem falado bastante nesse sentido, e é importante que a gente possa, de fato, ter um compromisso do governo estadual para essa entrega, porque um dos grandes problemas do Porto de Santos hoje é a chegada da carga. E o gargalo é justamente a falta de uma terceira pista fazendo essa ligação. Thaís? Ligação seca, Bruno, importante. Muito, muito. Para o desenvolvimento do Porto de Santos, vale a gente lembrar que o Guarujá tem uma característica, mesmo no berço de atracação, eu digo muito isso porque a ligação seca é entre as duas cidades, com cunho portuário, na verdade. Né? Lá a gente tem muito o que a gente chamava antigamente de portos secos, depois são estações aduaneiras, que são os armazéns, né, Paulinho? Essa ligação seca sai do papel, a gente vê o empenho da Prefeitura de Santos, a gente vê o empenho do governo do prefeito Rogério Santos nisso, junto com o apoio do deputado Paulo Alexandre Barbosa, do nosso ministro, que é da região, ministro de Portos e Aeroportos, sabe da importância. Vai ser muito importante para o Porto de Santos. Não tenho dúvida nenhuma. A ligação seca entre Santos e Guarujá, falávamos há pouco, ela vai ser fundamental tanto para a mobilidade urbana quanto para o acesso ao canal. E, obviamente, isso faz com que toda a estrutura das cidades também melhorem, porque, às vezes, quem não é da área fala assim, mas você faz ali, o acesso ao canal melhora a eficiência dos navios. Não, mas você tem todo um retroporto que é ligado. Você tem toda uma área por trás, as transportadoras, as estruturas que fazem o dia a dia, as empresas que fazem o fornecimento para os navios. Pouca gente sabe da importância que essas empresas têm. O navio não sai daqui da nossa cidade se não tiver com seus alimentos fornecidos, se não tiver com seus insumos fornecidos. E isso tem todo um regramento, como que entra no terminal, que horas, em que momento. Esses trabalhadores desse setor
superam desafios atrás de desafios. E quando você tem um retroporto estruturado, com ligação seca, você facilita, inclusive, o trabalho destas pessoas. Então, é importante que a gente possa fazer, envidar todos os esforços para transformar essa realidade em breve no nosso dia a dia. O Opinião Litoral para mais um intervalo, é rapidinho, fica com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, participam hoje a jornalista Thaís Margarido, o jornalista e advogado Marcelo Pavão, e a gente recebe como convidado o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, o Bruno Orlandi. Bruno, houve uma comitiva de Santos, viajou para Israel para atualização tecnológica na área portuária. Trouxeram novidades? Trouxeram sim. Você não foi na viagem, né? Eu não fui à viagem, eu tive um compromisso familiar, um casamento, inclusive, meu cunhado, e eu não pude estar presente no dia, mas conheço a comitiva toda, sei da competência dos gestores, dos empresários que ali estavam, tenho convicção que voltam grandes ideias, eu não consegui ainda sentar com todos, mas com poucos que eu falei, nós já sabemos que tem inúmeros compromissos, inclusive foi assinado alguns documentos, algumas parcerias entre o governo brasileiro e o governo de Israel, voltado inclusive para a área de tecnologia, então nós sabemos que esse tipo de visita é muito importante, porque você consegue importar trabalhos, estudos, projetos, tecnologias, até vinculadas à área de gestão portuária. Então, quando a gente fala de trabalhos como esse, vem engrandecer o Porto de Santos. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de estar nessa, mas espero que na outra esteja compondo também essa comitiva. Pavão, o presidente Lula recebe hoje a presidente da Comissão Europeia, uma alemã, Ursula Leyen, e existe uma perspectiva de um acordo Mercosul-União Europeia que afeta diretamente pelo movimento Porto de Santos, não é? Sim, até porque o principal destino das mercadorias de Santos é a China, né? É o grande foco, aliás, no mundo todo, né? Então, vamos esperar. Eu espero que o presidente Lula, diferente até de alguns, não vamos nem dizer do seu antecessor, mas de alguns presidentes, deixem os seus ministros e os seus experts decidirem essas coisas, que as políticas externas, seja que a gente está falando aqui com o secretário dos Portos, por mais bem intencionado que o prefeito Rogério Santos, e o Rogério Santos é atual, como foi o prefeito Paulo Alexandre, e todos os prefeitos, os seus secretários têm mais condição de entrar mais a fundo dos assuntos. Eu só espero que o presidente Lula deixe os técnicos opinarem e que menos ideologia e mais mãos à obra que a gente veja no país. A gente está precisando ir para frente e não ir para o lado. E eu espero que assim seja esse encontro, diferentemente do que foi aquele abraço no ditador venezuelano, né? Thaís? Mais técnica, a gente vem falando muito isso aqui, né, Paulinho? A tendência na gestão pública é mais técnica e menos política. Fica para a política fazer essas alianças, fica para a política ter a maleabilidade de se discutir algumas coisas, mas deixa para o técnico fazer a máquina pública andar, deixa para o técnico trazer o desenvolvimento para a cidade. Muito bem falado para o Pavão. Eu acho que os gestores públicos, que são gestores que querem realmente fazer a gestão pública andar, eles confiam nos seus secretários, para que realmente estão ali diretamente ligados ao problema, eles entendem, recebem as demandas e executam as demandas. É o que a gente fala, iniciativa privada dentro da pública. Demanda, próximo, resolver o problema, próximo. Vê o Bruno falando sobre a questão portuária, muito técnico, olha, não tive em Israel, mas eu conheço a comitiva. Vai se reunir com a comitiva para saber o que tem lá de investimento que a gente pode trazer para o Brasil. Olha, eu estou muito interligado com o turismo, por quê? Porque Porto Valonga é um projeto que vai alavancar, que vai gerar emprego independentemente dessa era moderna da tecnologia que tem ocupado espaços hoje dos homens dentro do setor diretamente portuário. Então, assim, é o técnico colocando, tirando do papel e executando um trabalho para que a população, que somos nós, sejam eleitores ou não, cidadãos comuns, trabalhadores, possamos sentir o efeito positivo disso. Então, acho que essa é a tendência e é o caminho. Agora, Bruno, você falou de Porto Indústria e de zona de processamento de exportações. O governo do Rogério completa nesse mês 2 anos e meio, fica faltando 1 ano e meio, praticamente 1, porque no segundo semestre é eleição.
Você acha que dá tempo ainda de sair alguma coisa nessa área? São fases, Paulo, fases. A gente precisa trabalhar, da mesma maneira que o Pavão foi muito feliz aqui, com projetos de Estado. Não dá para a gente falar assim, uma ZPE vai sair em 4 anos. Vamos começar assim, no primeiro dia até o último. Ela não sai num período tão curto. Mas são fases que precisam ser superadas. Então, por exemplo, até o final do ano a gente tem que ter a aprovação da Lei de Desocupação de Solo. Em paralelo, a gente está fazendo o EVTEA. O que é esse EVTEA? É o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica da região, para saber qual é o custo, como funciona, que tipo de empresa que vão ser atraídas para cá, o que a gente vai poder fomentar no local. Após isso, você tem que montar um CNPJ específico para poder fazer a gestão daquele espaço. Na sequência, uma das empresas tem que assinar junto o pedido ao governo federal para poder aplicar essa ZPE. E isso, a gente trabalha com cronograma. Obviamente, a gente não vai entregar essa ZPE antes do final do primeiro mandato, mas com certeza no segundo a possibilidade é muito alta. O Valongo, primeira fase do Valongo, a gente consegue entregar já no ano que vem. A segunda fase, no segundo mandato. Ou seja, a gente trabalha sempre com projetos de curto, médio e longo prazo. Como tem que ser, nós sabemos, por exemplo, que uma terceira pista ligando o Planalto à Baixada Santista, ela não vai ficar pronta até o final do ano que vem. Talvez não fique pronta até o final do próprio governador. Mas tem que ter o edital, tem que ter contratação, seja concessão, seja qual for o instrumento jurídico que vai ser utilizado, ele precisa acontecer. A gente precisa ter o primeiro passo, a gente precisa ter obra acontecendo, porque se a gente não começar hoje, não vai entregar amanhã. Então essa é a nossa preocupação, fazer um trabalho de fato de gestão pública de qualidade, com eficiência, com resultado e buscando sempre o melhor para a população, seja num momento curto, médio ou longo prazo, mas trabalhando com uma perspectiva real, onde a gente entregue de fato uma obra, um trabalho à altura do que a população merece. Paulo, então quer dizer que a gente aqui no Jornal Opinião está registrando que o prefeito Rogério Santos é candidato à reeleição. Tem que perguntar para ele, né? Falando do segundo mandato. Mas olha, eu vou aproveitar... Um furo jornalístico do Jornal Opinião. Vou aproveitar para fazer um comentário. Por isso é tão importante, longe de fazer campanha política, por isso é tão importante gestão continuada. Às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes a reeleição não é simplesmente porque quer permanecer no poder, não. É para dar tempo de concluir alguns projetos tão importantes como esse. Porque às vezes, de repente, quem acaba sentando lá não consegue ter a mesma visão técnica de quem iniciou um projeto e acaba deixando de lado quando muitas vezes aborta um projeto tão importante. Então, às vezes, a gestão continuada, eu sei que tem gente que é contra a reeleição, existe até aquela discussão que ia ser votada ou não no Congresso, né, na época do presidente Bolsonaro, de se acabar com a reeleição e ficar apenas com 5 anos direto, para realmente ter um tempo hábil para se executar alguns projetos. Mas a gestão continuada é muito importante. A gente tem exemplos claros na nossa região de gestão continuada que deram certo, cidades que cresceram muito, como Praia Grande, a gente sabe disso. Bertioga vem crescendo bastante e Santos, como sempre, é o espelho onde as outras 8 cidades buscam seguir o mesmo padrão. É uma gestão de eficiência, é uma gestão de concretização, é uma gestão que tira do papel os projetos. Vê agora na entrada da cidade aquele problema antigo do alagamento que tinha, das enchentes, da vez que chovia. Veja as estações elevatórias que estão sendo concluídas agora. O efeito a população vai sentir daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio. Dependendo da chuva, já começa a sentir o efeito positivo agora. Só quem sofre é que realmente sabe e valoriza uma gestão continuada. Longe de fazer campanha, Paulinho. A única coisa que a gente sabe que termina, ou provavelmente termina nesse primeiro mandato, é o projeto Parque Valongo, que tem data para entrega. Inclusive, pelo próprio fato de haver eleição, é quase uma garantia de que esse projeto fique pronto. A gente falou bastante de porto, de emprego, falou de investimentos aqui na nossa região. Agora vamos falar do que interessa, né? Hoje é dia dos namorados e vamos começar pela Thaís. Eu pensei 2 notícias interessantes, houve muitas reportagens nesses últimos dias sobre o dia dos namorados. Uma delas é que uma pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista, Baixada Santista e Vale do Ribeira, mostrou que a maior porcentagem, 39% das pessoas, pretendem gastar até R$100 no presente do namorado e da namorada. Você está nesses 39%, Thaís? Eu estou. Como uma boa trabalhadora, eu estou.
namorido, porque é marido e namorado, eterno namorado. Já se prepara que vai ser uma lembrancinha. Mas até que R$100 tá bom o valor, viu? Nós trabalhamos ali, subiu o salário mínimo, mas olha, a gente tem as continhas certinhas para pagar. Eu acho que R$100 dá para comprar uma coisa bem gostosa, um mimo, dá para marcar e fazer jus ao Dia dos Namorados. Você acreditou nela, Pavão? Olha, ela fala bem e eu não ouso ficar contra a Thaís. Tá? Mas uma coisa que eu duvido que o presente dela se limite a R$100. Depois você vai perguntar pro seu Agora xará. fui eu que fui São Tomé. Você que é São Tomé. Porque ontem eu me deparei com uma situação que, assim, deu meia-noite, eu estava com a minha companheira, e aí eu... Sinceramente, eu não sabia. Eu dei parabéns para ela. Aí ela falou, não se dá parabéns no Dia dos Namorados. E é uma coisa que eu me peguei ontem. Hoje eu fui pesquisar, tá cheio de matéria. O que falar para o parceiro ou a parceira no Dia dos Namorados? E não é parabéns. Olha, desculpa, eu te amo. Oh, que declaração. Tem presente maior que esse? Ô, Chifre, eu, sendo muito sincero, se eu fosse comprar um presente, valor que a minha eterna namorada merece, eu não teria teto, né? Nossa! Então, não tenho condições de opinar aqui. Esse fez uma média. Né? Gente, Paulinho! Foi uma declaração política, não foi? Nossa, amor, me desculpa, você não tem valor, viu? Eu só quis exemplificar aqui, porque muitos casais estão se conhecendo agora, tem namorado de pouco tempo, então vai comprar uma lembrancinha, mas o seu é imensurável. Hoje eu fiquei pra trás. A outra notícia que eu pensei, que eu achei muito interessante, Pavão, é que 12% dos brasileiros pretendem deixar de pagar uma conta para comprar um presente para o namorado ou para a namorada. Isso é juízo, né? É falta de juízo. Não, isso é juízo, isso é prever o futuro, se não dá... Porque, olha, já aconteceu, comigo já aconteceu, eu já esqueci de dar parabéns no aniversário, já aconteceu de tudo, não com a mesma pessoa, porque foi ex, né? Por causa disso virou ex. Mas, assim, eu sou o rei do mico, mas, Paulo, fazer o quê? Dia dos Namorados a gente deixa de pagar a conta para fazer um agradinho, mas paga depois, ou paga os dois, ou melhor, faz o presente, sabe? Vai lá, faz um jantarzinho, faz um mimozinho qualquer, não precisa... Quando a Thaís falou dos R$100, de repente está embutido nesses R$100, fazer uma comidinha diferente, fazer um ambiente mais... faça. Faça qualquer coisa. A única mulher da bancada, posso dizer, mulher gosta sim de ser agradada, gosta de um carinho, de um mimo. Mulher, vocês gostam da delicadeza da mulher? Você seria capaz de deixar de pagar uma conta para pagar um presente? Veja bem. Veja bem. Não me comprometa! Não me comprometa! Quando fala veja bem, acabou. Mudou o assunto, já foi. Já mudou. Você deixaria de pagar uma conta para comprar um presente, mano? Não. Não, e você? De jeito nenhum. Não? Não, de jeito nenhum. Aliás, eu penso assim, muito nessas datas. Eu sou favorável desde muito pequeno, seja Dia das Mães, dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, eu sempre fui favorável a você fazer algo ou ser inovador. Então, assim, comprar uma coisa diferente não é o preço, é o efeito. Eu me lembro que eu, quando era muito pequenininho, eu tinha menos de 10 anos, eu ganhava uma semanada, era na época do Cruzeiro ainda, e eu não tinha dinheiro para nada. Meu pai era bancário, minha mãe era dona de casa. E me lembro que eu tinha dinheiro para comprar 4 rosas, eu comprei uma de cada cor. Até o dia que minha mãe morreu, ela falou que aquele era o melhor presente da vida. Porque eu, com poucas moedas, comprei. Então, assim, a sugestão, não é nem conselho, a dica não importa o valor, importa a intenção. Às vezes uma rosa, um botão de rosa, é mais significativo que você encher a casa de rosa da namorada. Eu vou fazer um registro no sábado, voltando de Betioga, eu parei no shopping ali da Riviera de São Lourenço e tive um momento assim muito bacana com a namorada. Foi uma dupla, um pianista chamado Joel e uma violinista chamada Milena tocando, e uma coisa bem bacana mesmo. Tocaram Hey Jude, que a torcida do Manchester City tinha cantado, né, no título da Copa da Inglaterra. Depois Love Story, a música do filme Love Story, do Francis Lay. E depois Jesus, Alegria dos Homens, do Bach. Foi um momento assim bem bacana, foi um presente que nós ganhamos do Joel e da Milena.
Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo as participações do Marcelo Pavão, da Thaís Margarido, agradecendo a visita, a participação do secretário de Assuntos Portuários e Empregos de Santos, Bruno Orlandi, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h30 da tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.